esse tipo de acontecimento, e é nesse sentido que eu tenho trabalhado ali nos domingos, nas nossas lives lá no canal, às 21 horas, tem que ser pedagógico isso para a classe trabalhadora, porque vejam, o escândalo da Prevent Senior, ele está revelando, né, a face mais cruel, não só do bolsonarismo, como do capitalismo. E não é puxar o super trunfo do capitalismo, porque veja, você mesmo acabou de dizer que a extrema-direita está ganhando força na Europa. Você falou do caso de Portugal, nós temos na Espanha e temos em outros países da Europa, né? E isso não é por acaso, não é por acaso que a gente teve o Trump, não é por acaso que a gente tem o Bolsonaro, não é por acaso que a gente tem esse fenômeno na Europa. O fascismo, eu tenho defendido, ele é produto da crise estrutural prolongada do capitalismo. E há um mecanismo que ajuda a entender o Bolsonaro dentro da própria dinâmica do fascismo. Eu vou tentar ser bem didático aqui, porque vejam, dentro da ideologia que ajuda a sustentar o capitalismo, é nos vendido uma promessa de felicidade, de prosperidade, a partir de algumas premissas que dependem do próprio indivíduo. Então, olha, se a gente trabalhar, se a gente fizer tudo certo, se a gente melhorar a nossa institucionalidade, preservar a democracia burguesa, seguir as orientações dos analistas econômicos, sobretudo da grande banca de Washington e do FMI, as coisas vão dar certo. E aí a gente faz tudo isso. O tempo passa, a gente segue fazendo tudo isso, entretanto, as coisas não melhoram, elas pioram. E isso vai gerando um desgaste dentro desse próprio sistema. E aí, quando a crise capitalista se estabelece e se prolonga, e essa condição de vida fica ainda pior, as pessoas, tomadas de ideologia, portanto, sem condições de enxergar as estruturas que produzem esses problemas, elas tendem a se revoltar e ficar contra o sistema. Porém, ficar contra o sistema em abstrato, sem saber entender contra exatamente o que elas devem ficar. Nesse sentido, os líderes fascistas, eles surgem com mais força. Isso sempre está presente no capitalismo. A gente sempre tem uma parcela mais radicalizada da extrema-direita. Agora, essa parcela mais radicalizada, ela começa a ficar mais significativa diante dessas circunstâncias. E foram essas circunstâncias que produziram Bolsonaro, que se vende como um líder personalista. Isso também é uma característica fascista, né? Esse culto ao líder. Perfeito, infalível, o mito, como foi o Dutti, como foi o Führer e tantos outros na história, né? O mito, que tem que ser perfeito, incorruptível, como ele mesmo disse, e mais uma vez mentiu lá na abertura, no seu discurso nas Nações Unidas. O escândalo da Prevent Senior, ele mostra o quê? Que, na verdade, a única preocupação desses grupos é o capital. Porque, veja, não é uma questão moral apenas. O negacionismo do uso de máscara, o negacionismo dos antivacina. O movimento antivacina, que tem a ver com todo o negacionismo da máscara e etc., tem uma raiz em uma indústria de pseudomedicamentos que depende que as pessoas não tomem vacina. Por que eu estou fazendo essa relação? Porque o caso da Prevent Senior mostra isso acontecendo na prática. Bolsonaro negou a vacina, porque isso faz parte de toda a sua ideologia, né? O conjunto da extrema-direita de radicalização inclui o movimento antivacina. E em algum momento ele passou a cogitar ser o governo da vacina. Por quê? Porque nós temos uma limitação orçamentária muito draconiana no Brasil, e em virtude da pandemia, uma série de brechas apareceram para a realização de gastos emergenciais, devido à demanda pela vacina. Nesse sentido, se buscou construir uma estrutura, e isso é o que a Prevent Senior está revelando para a gente, se buscou construir uma estrutura que facilitasse o desvio de dinheiro público. E como o objetivo é o capital, enriquecer, ganhar dinheiro, não há nenhum tipo de escrúpulo. Por isso que a gente viu o Luciano Hang levando a mãe para as inaugurações das suas lojas, as aglomerações já durante a pandemia, e depois usando a senhora, de idade já, como ferramenta de propaganda
de um governo que ele ajuda a sustentar ideologicamente, e não só ideologicamente, mas também materialmente. A Prevent Senior, na verdade, executou no Brasil um experimento análogo aos experimentos nazistas, porque os pacientes não tinham ciência que estavam sendo parte de um experimento. Aliás, eles não podem nem, como a CPI está revelando nos últimos dias, eu tenho acompanhado, dizer oficialmente que estavam diante de uma pesquisa, porque eles não tinham chancela de órgão competente para a realização desta pesquisa. Então, foi feita uma pesquisa ilegal, com os pacientes sem saber que estavam participando dessa pesquisa, coagindo médicos da estrutura da Prevent Senior a prescrever automaticamente o kit COVID, sem nenhum tipo de cuidado, por exemplo, com os pacientes que necessitariam fazer um eletrocardiograma para receber aquele tipo de medicação. E pior, como na verdade o estudo não tinha o interesse de descobrir nada, e sim de corroborar uma narrativa, ainda havia a prática de fraudar documentos para subsidiar o estudo. Porque a Prevent Senior anunciava uma taxa de letalidade do coronavírus em sua rede hospitalar abaixo da concorrência que não utilizaria, em tese, o kit Covid, em função de atestados de óbito que eram adulterados